A ceia de Natal foi o momento exato em que meu pai decidiu anunciar que eu era a maior vergonha da família. Ele disse isso autossuficiente para a mesa inteira ouvir. Autossuficiente para que as risadas cessassem no meio da sala de estar. Autossuficiente para que até o lustre de cristal acima de nós parecesse parar de balançar. Num segundo, eu estava olhando para as velas tremulando sobre a madeira polida da mesa de jantar. E no seguinte, eu estava ouvindo meu próprio batimento cardíaco pulsando nos meus ouvidos, lento e gelado. Aquele som que você ouve logo antes de algo quebrar dentro de você. Aconteceu com a voz usual dele também, aquele tom calmo e controlado que ele usava sempre que queria humilhar alguém sem precisar gritar. Ele estava na cabeceira da mesa com uma taça de espumante na mão, fingindo que estava fazendo um brinde de fim de ano. Falava sobre família, valores e a tradição dos medeiros. Então ele fez uma pausa, virou a cabeça e fixou os olhos em mim. Por um momento pensei que ele fosse elogiar meu vestido ou dizer algo educado para suavizar a tensão que pairava entre nós o ano todo. Em vez disso, ele disse que eu era a maior decepção para esta família. Simples assim, como se estivesse comentando a previsão do tempo no Jornal Nacional. Os garfos pararam no ar. Os primos, que estavam cochichando sobre os presentes de amigo secreto, congelaram com meios sorrisos ainda em seus rostos. Alguém soltou uma respiração suave que soou quase como um suspiro. Eu vi os celulares subirem primeiro. 2 deles, pelo menos, talvez 3. Pessoas fingindo que estavam checando o WhatsApp quando todos naquela sala sabiam exatamente o que estavam fazendo. Minha mãe olhou para frente como se pudesse desaparecer no arranjo de flores central. Meu irmão baixou os olhos para o prato de porcelana. Antes de ir mais longe, deixe-me fazer uma pausa, onde tudo dentro de mim parecia estar se abrindo. Eu sempre me pergunto o que as pessoas estão fazendo quando ouvem histórias como esta. Faz o mundo parecer estranhamente próximo por um momento. Se sentir vontade de compartilhar depois, me diga o que você está fazendo agora enquanto ouve. Quando tudo isso aconteceu, eu estava sentado àquela mesa, sentindo o ar-condicionado gelado nas minhas costas, contrastando com o calor do verão brasileiro lá fora. Mas o ar ao redor dos meus ombros tinha se tornado frio como gelo. Meus dedos descansavam na haste da taça de cristal. Lembro-me de como pareciam firmes, quase desapegados do resto do meu corpo. Isso me surpreendeu porque pensei que deveria estar tremendo, chorando ou com raiva, mas não senti nada disso. Nem calor, nem vergonha, nem pânico. Apenas uma quietude profunda e oca, como se alguém tivesse desligado todos os disjuntores dentro de mim ao mesmo tempo. O tipo de quietude que vem apenas depois que você percebe que vem perdendo pedaços de si mesma por anos, e este é simplesmente o momento em que alguém diz isso em voz alta. Levantei a taça e tomei um pequeno gole. O espumante tinha um gosto mais amargo do que refrescante. Talvez fosse apenas um momento, ou talvez fosse a maneira como os olhos do meu pai permaneciam em mim, esperando uma reação, querendo uma explosão típica de novela. Quando coloquei a taça de volta na mesa, ouvi o clique suave do vidro tocando a madeira. Aquele som minúsculo parecia mais alto do que as vozes ao meu redor. Então, considerem que eu morri. Foi tudo que eu disse. Sem voz alterada, sem tom dramático, apenas uma frase que parecia estar sentada dentro do meu peito por anos, esperando a hora certa de sair. Meu pai piscou. Talvez surpreso por eu não ter chorado, pedido desculpas ou me encolhido como ele esperava. A sala prendeu a respiração. Quando empurrei minha cadeira para trás, o pé da cadeira raspou o chão de madeira nobre, lento e deliberado. Levantei-me, peguei minha bolsa que estava no encosto da cadeira e a coloquei no ombro com movimentos que pareciam quase cerimoniais. Não olhei para ninguém, nem mesmo para minha mãe, porque sabia que se deixasse meus olhos vagarem, alguma parte de mim poderia hesitar, e eu não podia me dar ao luxo da hesitação. Hesitação foi como fui criada. Não chateie seu pai. Não o questione. Não desafie o que ele acredita. Esta noite foi a primeira vez na minha vida que escolhi fazer o oposto. Enquanto passava pela mesa, ouvi algumas vozes abafadas. Alguém sussurrou: "O que ela acabou de dizer?" E outra voz respondeu: "Acho que ela disse que morreu para eles." Outra pessoa murmurou que a câmera ainda estava gravando.
talvez fossem todos eles. Talvez fosse apenas um. Não importava. Nada daquilo importava mais. A casa cheirava a pernil assado, frutas secas e velas caras. Era o cheiro de todos os natais que já tivemos. Mas parecia estrangeiro agora, como se pertencesse a outra família. Meus saltos estalavam contra o mármore do hall de entrada enquanto eu me movia em direção à porta. Atrás de mim, ouvi meu pai dizer algo baixinho, provavelmente uma praga, mas continuei andando porque sabia que qualquer coisa que ele dissesse a seguir só pioraria as coisas. Empurrei a porta da frente e o ar da noite de verão atingiu meu rosto, úmido e pesado, carregado com a promessa de chuva. O calor envolveu meus ombros e pela primeira vez naquela noite senti algo real. As cigarras cantavam alto nas árvores do condomínio fechado enquanto eu descia os degraus. As luzes das janelas atrás de mim projetavam formas longas no gramado bem cuidado, dobrando e mudando conforme as pessoas lá dentro se aproximavam para me ver ir embora. Eu não me virei. Eu não daria a eles essa satisfação. Caminhei até meu carro, meus passos ecoando suavemente na calçada de pedra portuguesa. Cada passo parecia estranhamente libertador, como se eu estivesse saindo de uma história que tinha sido escrita para mim muito antes de eu ter a chance de escolher minhas próprias falas. Quando cheguei à porta do carro, parei por um momento e olhei meu reflexo na janela. Meu rosto parecia calmo, quase sereno, não quebrado, não com raiva, não com medo. Apenas uma mulher que finalmente entendeu que a pessoa que deveria amá-la incondicionalmente a estava despedaçando, pedaço por pedaço, ano após ano, até que não restasse quase nada. E essa mulher finalmente se levantou da mesa. Deslizei para o banco do motorista, fechei a porta e deixei o silêncio se instalar ao meu redor. O ar-condicionado do carro zumbiu ganhando vida. Minhas mãos permaneceram firmes no volante. Por um momento, observei a mansão através do para-brisa. Eu podia ver silhuetas se movendo atrás das cortinas, cabeças virando, mãos gesticulando. Talvez estivessem falando sobre mim. Talvez estivessem reproduzindo o que aconteceu. Ou talvez já tivessem mudado de assunto. Essa era a coisa sobre minha família. Eles se importavam profundamente com a aparência, mas nunca o suficiente para olhar para dentro. Enquanto eu dava ré para sair da garagem, uma das luzes do andar de cima se acendeu. Poderia ter sido minha mãe. Ela sempre tentava suavizar o impacto da crueldade do meu pai, mesmo quando seu silêncio acabava me machucando mais. Mas esta noite, eu não conseguia pensar nela ou em qualquer pessoa naquela casa. Eu precisava de espaço. Eu precisava de ar. Eu precisava da minha própria vida de volta. Virei na longa estrada que levava para fora do condomínio de luxo. As luzes da rua brilhavam fracamente contra o asfalto, e o som dos meus pneus parecia rítmico e aterrador. Meu celular vibrou várias vezes no banco do passageiro. Eu não verifiquei. Eu sabia exatamente quem era. Uma parte de mim se perguntava quanto tempo levaria até que alguém tentasse distorcer a história, limpá-la ou fingir que não tinha acontecido. Esse sempre foi o ciclo. Mas algo havia mudado esta noite. Eu havia mudado. A alguns quilômetros da casa, já na rodovia que levava de volta a São Paulo, a tensão no meu peito se soltou. Minha respiração ficou mais fácil, mais profunda. O mundo lá fora passava como um borrão, enquanto a chuva de verão começava a cair, grossa e pesada. Abri uma fresta da janela e deixei o cheiro de chuva e asfalto entrar no carro, limpando a névoa dentro de mim. Pensei em todos os anos em que tentei ganhar a aprovação do meu pai, todas as regras que segui, as escolhas que fiz para manter a paz, e como em um momento, com uma frase, ele deixou claro que nunca houve paz alguma para manter. Percebi então que o que aconteceu à mesa não foi o começo da história. Foi a conclusão de uma vida inteira tentando pertencer a uma família que só me amava quando eu me encaixava na versão de mim mesma que eles queriam. E eu sabia que se ficasse, se engolisse a humilhação, se fingisse que estava tudo bem, eu me perderia completamente. Quando cheguei à entrada da Marginal Pinheiros, a dor no meu peito havia mudado para algo mais firme. Um senso de resolução. Uma promessa silenciosa que fiz a mim mesmo enquanto a chuva batia contra a lateral do carro. Aquela noite
Não foi apenas a noite em que me afastei de uma sala cheia de gente. Foi a noite em que enterrei a parte de mim que continuava esperando que eles mudassem. E enquanto a chuva continuava caindo e as luzes da cidade se transformavam em longos riscos suaves à minha frente, eu sabia uma coisa com certeza. Aquele momento na mesa de jantar não apenas encerrou o Natal, encerrou o meu lugar naquela família. Eu estava dirigindo em direção a outra coisa agora, algo que eu não sentia há muito tempo: espaço, liberdade e o começo de tudo o que viria a seguir. A avenida se abria à minha frente, larga e quase vazia. O tipo de trecho quieto que você só consegue na noite de Natal em São Paulo, quando a maioria das pessoas está em casa, comendo sobras ou cochilando em casas cheias de luzes piscantes e vozes familiares. Meu mundo não parecia nada com aquilo. Quanto mais eu dirigia para longe da propriedade do meu pai, mais irreal a noite se tornava, como se eu tivesse escapado da minha própria vida e entrado na história de outra pessoa. A estrada continuava zumbindo sob os pneus, constante e indiferente. E aquele som indiferente fez algo comigo. Me deixou respirar novamente. Eu não chorei. Achei que choraria. Eu esperava algum tsunami de emoção ou uma inundação de raiva me atingir no momento em que me afastei daquela casa. Mas não havia nada. Apenas aquele estranho silêncio oco se espalhando pelo meu peito como neblina. Meus olhos permaneceram secos. Minha respiração era lenta. Eu me sentia presente no meu corpo pela primeira vez em meses, talvez anos. Acho que a vida não te choca. Ela apenas confirma o que você já sabia lá no fundo, mas ainda não conseguia admitir. O telefone no banco do passageiro acendeu novamente. Outra vibração rolou pelo couro. Então outra e outra. Eu não precisava pegá-lo para saber a ordem. Mãe primeiro. As ligações dela sempre vinham em ondas quando ela tinha medo do temperamento do meu pai. Depois meu irmão, provavelmente esperando acalmar a situação ou pelo menos reunir informações antes que se espalhasse para o resto da família. Depois disso, aqueles que só queriam saber a fofoca para poder repeti-la em outro lugar mais tarde. Deixei o telefone pulsar e brilhar sem tocá-lo. Quando cheguei ao meu prédio na Vila Madalena, a chuva tinha diminuído para uma garoa fina. A rua estava quase vazia. Estacionei na minha vaga habitual e desliguei o motor. O silêncio repentino dentro do carro parecia denso, como se o ar tivesse mudado e se acomodado ao meu redor. Encostei-me no banco e fechei os olhos. A imagem do meu pai levantando aquela taça de espumante flutuou novamente. A maneira como a luz do lustre batia no vidro. Por anos pensei que aquela luz significava algo: orgulho, aprovação, algum tipo de calor. Esta noite parecia apenas dura, vazia, como se cada brinde de feriado que já fizemos fosse uma performance que ele esperava que aplaudíssemos. Abri meus olhos e olhei para o teto do carro. Meu batimento cardíaco tinha se estabilizado. Minha respiração ainda estava calma. Aquela calma me assustou por um momento. Eu me perguntei se significava que algo dentro de mim tinha finalmente ficado dormente. Ou talvez significasse o oposto, que depois de anos me dobrando para ser alguém que eu não era, a versão real de mim finalmente tinha espaço para expirar. Peguei minha bolsa no banco de trás e pisei na calçada molhada. O cheiro de asfalto úmido encheu meus pulmões enquanto caminhava para a entrada do prédio. Lá dentro, o corredor estava mal iluminado e silencioso. Algumas guirlandas de Natal pendiam nas portas, aquele tipo feito de festão verde e laços vermelhos que você compra em qualquer loja da 25 de março. Pareciam alegres de uma maneira que parecia desconectada da noite que eu tinha acabado de viver. Quando destranquei meu apartamento e empurrei a porta, a escuridão me engoliu. Não acendi as luzes. Joguei minhas chaves na pequena mesa da entrada, tirei minhas sandálias e sentei no chão, com as costas contra o sofá. O silêncio parecia diferente aqui. Tinha peso, tinha forma. Espalhava-se pela sala como uma maré constante. Finalmente peguei o telefone. Não para ligar para ninguém de volta, mas porque as notificações continuavam piscando e eu precisava silenciá-las. A tela se iluminou em uma inundação de chamadas perdidas e mensagens. O nome da mãe se repetia várias vezes. As mensagens do meu irmão eram curtas, urgentes e incompletas.
Alguns primos já tinham enviado pontos de interrogação como se eu lhes devesse uma explicação. Virei o telefone para baixo no tapete e soltei um suspiro lento. Pensei que isso acalmaria as coisas por um momento, mas o telefone vibrou novamente. Outra mensagem, outra ligação. O mundo deles ainda estava girando rápido. O meu tinha desacelerado para um rastejar. Eventualmente, a curiosidade me puxou e levantei o telefone novamente. Desta vez, não era uma ligação. Era uma mensagem de um dos primos mais novos no grupo da família. Um link. Sem palavras, apenas um link. Meu estômago se apertou porque eu sabia o que era antes mesmo de tocar nele. O vídeo, o momento, meu pai falando, meu rosto, minha voz dizendo: então, considerem que eu morri. Alguém naquela sala tinha enviado para o chat da família. E de lá, já tinha escapado para as mãos de pessoas que não se importavam nem um pouco comigo. Esse era o perigo de uma família obcecada por aparências. Toda humilhação privada tinha o potencial de se tornar evidência pública. Apertei o play. Assistir a mim mesmo de fora fez algo estranho comigo. A mulher na tela parecia frágil, mas composta. A calma em sua voz era perturbadora. Eu a vi tomar aquele gole de espumante e colocar a taça na mesa tão suavemente que quase parecia ensaiado. Ouvi a frase cair de seus lábios. Então considerem que eu morri. Assisti ela se levantar e sair do quadro enquanto a sala atrás dela caía no caos. O som da sala reagindo era mais alto na gravação do que tinha sido pessoalmente. Alguns suspiros, uma risada abafada de alguém que achou dramático, um comentário sussurrado e o arrastar de cadeiras. Era bagunçado e humano de uma maneira que minha família odiava ser vista. E de alguma forma isso me fez sentir uma sensação silenciosa de libertação. Repeti o vídeo mais uma vez, depois uma terceira vez. Mas porque assistir parecia assistir ao momento exato em que uma vida inteira de pressão finalmente se rompeu. Algo dentro de mim se soltou a cada visualização. Não felicidade, não satisfação, apenas um tipo cansado de alívio. A verdade tinha sido dita e não havia como colocá-la de volta para dentro. Coloquei o telefone no chão novamente, desta vez desligando completamente. A tela ficou preta e permaneceu preta. Sem mais vibrações, sem mais zumbidos, o silêncio que se seguiu parecia que alguém tinha finalmente baixado o volume em uma sala onde o ruído gritava há anos. Inclinei a cabeça para trás contra a almofada do sofá e fechei os olhos. A escuridão do apartamento pressionava ao meu redor, suave e familiar. Eu ainda podia ouvir o eco fraco da voz do meu pai na minha memória, e a maneira como a mesa inteira prendeu a respiração depois que ele disse as palavras. Parecia distante agora, como uma cena de um filme que eu tinha visto muitas vezes. Fiquei sentada lá por um longo tempo sem me mover. Não sei quanto tempo exatamente. O tempo parecia esticado e lento. Meus pensamentos vagavam por velhas memórias, aniversários onde meu pai mal olhava para mim, feriados onde as regras importavam mais do que as pessoas, discussões onde eu deveria pedir desculpas por ferir os sentimentos dele, mesmo quando ele era quem rasgava os meus. Anos tentando ser suficiente para alguém que já tinha decidido que eu era menos. Em algum momento, levantei-me e caminhei até a janela. As luzes da cidade cintilavam contra o céu noturno, refletidas no asfalto molhado. A chuva tinha parado, deixando tudo com aquele brilho úmido de São Paulo. O mundo lá fora parecia pacífico, intocado. Parecia estranho saber que em algum lugar lá fora, minha família provavelmente estava correndo para conter a narrativa enquanto eu estava sozinha no meu apartamento. Sentindo-me vazia e estranhamente desatada, disse a mim mesma que não voltaria, nem hoje à noite, nem amanhã, talvez nunca. Pela primeira vez, esse pensamento não me aterrorizou. Parecia merecido. Fui para a cozinha e servi um copo de água do filtro. Minha mão permaneceu firme. Tomei um gole e olhei para o balcão. A forma familiar da minha vida aqui. A vida que eu construí, separada do sobrenome Medeiros. Uma vida quieta, mas minha. Sem taças de cristal, sem discursos, sem câmeras esperando para capturar minha reação. Quando eu voltei para a sala,
A escuridão parecia mais suave de alguma forma, como se a sala entendesse o que tinha acontecido e estivesse me concedendo um tipo de segurança frágil. Sentei no sofá e puxei uma manta leve sobre minhas pernas. A exaustão finalmente me atingiu. O tipo que não vem de chorar ou lutar, mas de perceber há quanto tempo você carrega algo pesado. Meu telefone permaneceu desligado do outro lado da sala. Só isso parecia poderoso. Um limite traçado sem desculpas. Eu sabia que as mensagens continuariam chegando. Eu sabia que a mãe tentaria novamente. Eu sabia que meu irmão entraria em contato em um tom mais calmo. Eles iriam querer explicações, garantias, ou pelo menos alguma versão da história que pudessem repetir enquanto protegiam a imagem da família. Mas não esta noite. Esta noite, deixei o silêncio falar. Quando o telefone vibrou uma última vez antes de desligar, olhei para a tela. Uma mensagem tinha passado antes do desligamento. Apenas algumas palavras da mãe. Por favor, venha para casa. Precisamos conversar. Encarei a mensagem, deixando-a pairar na luz fraca do apartamento. Então, a tela ficou preta. Eu não respondi. Eu não estava pronta para voltar para a versão deles do mundo. Ainda não. Inclinei-me no silêncio e deixei a noite se instalar ao meu redor, sabendo que isso era apenas o começo do que viria a seguir. Fiquei sentada no silêncio um pouco mais depois que a tela ficou preta, deixando a forma indistinta da sala se acomodar ao meu redor. Achei que a exaustão me puxaria para baixo, mas minha mente não descansava. Continuava circulando a mensagem da mãe, o tom por trás dela, o medo entrelaçado nela. Eu não estava pronta para responder, não estava pronta para reentrar naquela órbita novamente. Então, fiquei imóvel e respirei através do peso no meu peito, esperando que o silêncio se suavizasse. Ele fez isso devagar o suficiente para que eu finalmente me levantasse do sofá e caminhasse pelo corredor em direção ao quarto. Eu mal tinha alcançado a porta quando ouvi uma batida suave. Era quieta, quase hesitante, o tipo que não pertencia a este prédio a menos que alguém soubesse exatamente em qual porta estava batendo. Congelei por um momento, imaginando se poderia ser um vizinho, ou pior, alguém enviado pela minha família. Esperei, ouvindo outra batida. Veio alguns segundos depois, um pouco mais firme desta vez. Caminhei de volta pela sala e olhei pelo olho mágico. A luz do corredor piscava levemente, lançando um círculo quente ao redor da pessoa do lado de fora. Era o Gabriel. Seus ombros estavam curvados, as mãos nos bolsos da jaqueta jeans. Ele parecia alguém que estava sentado no carro por um tempo antes de reunir a coragem para subir. Destranquei a porta e me afastei para deixá-la entrar. Ele passou por mim devagar, seus olhos percorrendo a escuridão do apartamento como se tentasse entender o tipo de noite que eu tinha acabado de viver. Ele não tocou em nada. Ele nem tirou a jaqueta a princípio. Apenas ficou lá por um momento, depois se virou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Algo pesado, algo protetor. Perguntei quanto tempo ele estava lá embaixo. Ele disse apenas alguns minutos. Sua voz era suave e firme, mas eu podia ouvir uma tensão por baixo dela. Ele finalmente tirou a jaqueta e a colocou sobre a cadeira. Então ele olhou para mim novamente e senti a mudança no ar entre nós. Aquela pausa silenciosa que as pessoas fazem quando estão prestes a dizer algo que mudará o chão em que você está pisando. Ele me disse que tinha se encontrado com meu pai mais cedo naquele dia. Ele disse calmamente, mas as palavras ainda me atingiram com força suficiente para que eu segurasse o encosto do sofá para me firmar. Perguntei por quê. Ele disse que não tinha planejado. Alguém do círculo de negócios do meu pai entrou em contato e disse que meu pai queria uma conversa. Ele achou que era algo sobre mim, algo importante, então concordou. Ele se aproximou da janela e olhou para a rua molhada enquanto falava. Acho que era mais fácil para ele não olhar diretamente para mim enquanto repetia o que tinha sido dito. Meu pai começou a conversa mencionando o feriado, a família, a pressão da liderança e o peso de carregar um legado. Tudo parecia ensaiado, uma introdução calorosa para limpar o caminho para algo mais frio. Então meu pai mudou o tom e perguntou a Gabriel sobre seu trabalho. Gabriel disse a verdade, que era um fotógrafo freelancer com uma reputação decente,
que tinha clientes fixos e que gostava da independência da carreira que construiu. Meu pai não pareceu impressionado. Segundo Gabriel, meu pai disse que fotografia não era uma profissão de verdade. Chamou de algo frágil e temporário. O tipo de hobby artístico que as pessoas perseguiam quando não tinham disciplina para algo substancial. Perguntou a Gabriel como ele planejava sustentar uma esposa ou filhos com uma renda tão imprevisível. Gabriel disse a ele que não tinha intenção de me forçar a nada e que respeitávamos as carreiras um do outro. Meu pai não aceitou isso. Ele disse que mulheres da minha idade muitas vezes ficavam confusas com caminhos ditos apaixonados, mas essas fases desapareciam eventualmente, e o que importava no final era estabilidade e reputação. Ouvir essas palavras saírem da boca de Gabriel fez meu estômago revirar. Eu sabia que meu pai me via dessa maneira, mas ouvi-lo dizer isso em voz alta para alguém que eu amava parecia um novo tipo de violação. Meu pai continuou. Ele disse a Gabriel que ele não era o homem certo para mim, que ele vinha de um mundo diferente que não se encaixava nas expectativas da nossa família. Disse isso tão suavemente que qualquer um ouvindo poderia ter pensado que ele estava dando um conselho ponderado, em vez de entregar um insulto silencioso. Mas a pior parte foi quando ele disse que se Gabriel se importasse comigo, ele se afastaria e deixaria a família consertar a confusão em que eu estava. Ele até insinuou que havia alguém mais adequado esperando, alguém já aprovado e alinhado com a reputação dos Medeiros. Gabriel finalmente se virou da janela. Havia algo tenso em seu maxilar, algo ferido, mas contido. Ele disse que tentou manter a conversa civilizada, mas meu pai empurrou até que não parecesse mais uma discussão. Parecia uma ordem. Meu pai disse a ele que namorar comigo estava me tirando do caminho, que ele era parcialmente culpado pela distância que eu estava colocando entre mim e as expectativas da família. Diz que Gabriel deveria me deixar ir para que eu pudesse voltar para casa e casar com um homem que eles escolheram. Alguém que me manteria segura, estável e previsível. Quando Gabriel repetiu essa última parte, senti a mesma frieza no peito que senti na mesa de jantar. Mas desta vez era mais afiada, mais pesada, porque não se tratava mais apenas de humilhação na frente de parentes ou de ser rotulada como uma vergonha. Tratava-se de controle, que se estendia à minha vida privada, aos meus relacionamentos, a escolhas que deveriam pertencer apenas a mim. Gabriel se aproximou e sentou na beirada da mesa de centro e de frente para mim. Ele estendeu a mão para a minha, mas parou pouco antes de tocá-la, como se me desse espaço para escolher se eu queria conforto ou clareza. Estendi a mão lentamente e deixei meus dedos descansarem nos dele. Ele disse que não veio aqui para me pressionar. Não veio aqui para se defender ou pedir nada de mim. Ele só queria que eu soubesse o que aconteceu, porque esconder isso só pioraria a situação. Ele disse que meu pai também mencionou o jantar e insinuou que esta noite escalaria se eu não voltasse logo. A voz de Gabriel falhou levemente quando disse isso, não porque estivesse com medo por si mesmo, mas porque sabia como isso me machucaria. Puxei minha mão suavemente e me levantei, atravessando a sala até onde as sombras se acumulavam perto da estante. Senti o ar mudar em meus pulmões, ficando mais pesado a cada respiração. Não porque eu temesse perder o Gabriel. Eu confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa na minha vida. O que me assustava era perceber o quão profundo o alcance do meu pai havia se infiltrado em cada parte de mim, até nos cantos que eu pensava estarem seguros. Disse a Gabriel que precisava me afastar de tudo isso, que não podia continuar tentando me explicar ou proteger as partes da minha vida que não deveriam precisar de proteção. Disse que cansei de negociar com pessoas que nunca ouviam em primeiro lugar. Se meu pai podia me humilhar em um jantar de família e depois virar e exigir obediência do homem que eu amava, então não havia nada para salvar na velha versão de nós. Gabriel assentiu lentamente. Ele não discutiu. Ele não tentou me convencer do contrário. Disse que apoiaria qualquer decisão que eu tomasse, mesmo que isso significasse que ele tivesse que se afastar para que eu encontrasse clareza. Mas eu disse a ele que não era isso que eu queria. O que eu queria era a distância do caos, não distância dele. Eu queria reconstruir minha vida sem o peso das expectativas de outra pessoa pressionando minha garganta. Ele finalmente se levantou e se aproximou o suficiente para eu sentir o calor de sua jaqueta ainda persistindo em sua pele.
Ele me disse que eu era mais forte do que a história que meu pai continuava escrevendo sobre mim, que eu merecia uma vida moldada pelas minhas próprias mãos, não uma esculpida no lugar por pressão e legado. Sua voz era suave quando disse isso, mas havia convicção nela também, o tipo que se ancorou profundamente dentro de mim. Depois que ele saiu, fiquei perto da porta por um longo momento, ouvindo o eco de seus passos no corredor desaparecendo. O apartamento parecia imóvel novamente, mas não vazio. Algo sobre a visita dele me ancorou, me deu um tipo de clareza que o silêncio sozinho não tinha. Caminhei de volta para o sofá e sentei com meu telefone ainda desligado na outra ponta da sala. O pulso silencioso da casa parecia se alinhar com a batida constante no meu peito. Abri meu laptop e puxei o calendário onde eventos familiares e obrigações estavam marcados em pequenos quadrados organizados. Aniversários, jantares beneficentes, reuniões anuais disfarçadas de encontros de feriado, lembretes de uma vida que nunca me pertenceu. Deletei cada entrada, uma por uma, sem hesitação, sem explicação. Quando o último lembrete desapareceu da tela, fechei o laptop e expirei lentamente. Parecia o primeiro passo através de um portal que eu tinha medo de abordar por anos. Um ponto sem retorno, mas da melhor maneira possível. O tipo que te leva em direção a uma vida que você ainda não imaginou. Caminhei para o quarto e acendi o pequeno abajur perto da mesa de cabeceira. O brilho quente encheu o quarto com uma sensação silenciosa de começo. Não um fim, não um colapso, um começo. Eu sabia que a briga com minha família estava longe de terminar. Eu sabia que eles não me deixariam ir facilmente. Mas parada ali naquela luz suave, senti uma firmeza que nunca conheci. Foi o primeiro momento em que percebi que estava realmente deixando o velho mundo para trás. Não porque eu quisesse vingança, não porque eu quisesse machucar alguém, mas porque respirar livremente finalmente se tornou mais importante do que ser aceita. Eu sabia que estava cruzando um limite naquela noite, entrando em uma versão de mim mesma que minha família passou anos insistindo que não existia. A quietude do meu quarto se manteve firme ao meu redor enquanto eu respirava a luz quente do abajur. Algo em mim finalmente parecia real, sólido de uma maneira que nunca tinha sido dentro da casa do meu pai. Mudei para um moletom velho e calças largas. Puxei meu cabelo para trás e deixei meu corpo afundar na suavidade familiar do meu colchão. A exaustão me envolveu rapidamente. Não um tipo caótico que segue um coração partido, mas o tipo profundo e constante que vem depois de escolher a si mesma pela primeira vez em muito tempo. Quando acordei na manhã seguinte, a luz de verão vazando para o quarto parecia pálida e calma após a chuva. Por um momento fiquei imóvel, ouvindo o zumbido fraco do ventilador e o tráfego silencioso na rua lá embaixo. Minha vida fora das expectativas dos medeiros sempre pareceu menor, mais quieta, quase invisível. E, no entanto, deitada ali, senti algo como paz. Não dramática ou triunfante, apenas um pulsar constante no meu peito que me lembrava que este era meu espaço, meu mundo, meu ar. Fiz café e abri meu laptop na pequena mesa perto da janela. A maioria das pessoas nunca imaginou que uma designer de marcas pudesse construir uma vida estável trabalhando de forma independente, mas para mim, tornou-se o único lugar onde ninguém ditava o que eu deveria fazer ou quem eu deveria me tornar. Meus clientes eram principalmente pequenas empresas ao redor de São Paulo. Uma padaria artesanal que queria uma identidade mais polida, uma livraria que precisava de sinalização para seu novo local, uma ONG focada em alfabetização. Nada disso era glamouroso, mas cada projeto parecia um pequeno ato de criação, algo que eu podia moldar com minhas mãos e imaginação, sem alguém respirando no meu pescoço sobre legado ou reputação. Enquanto meu café esfriava ao meu lado, abri um arquivo de projeto para uma academia boutique lançando perto do Itaim. Eles queriam uma paleta mais fresca e tipografia mais limpa, algo moderno que ainda parecesse acolhedor. Enquanto esboçava miniaturas de conceito, meus dedos se moviam com um ritmo familiar. O design de marca se tornou uma maneira de me manter ancorada, de ganhar meu sustento sem depender do nome Medeiros. Também me ajudou a proteger a outra parte da minha vida, a parte que ninguém na minha família sequer sabia que existia. A pintura esteve comigo desde a infância. Não um passatempo, não uma distração, um pulso.
Minhas primeiras memórias estavam cheias de cores e o cheiro de acrílico secando em papel barato. Mas naquela época, no momento em que meu pai me via com um pincel na mão, ele descartava com uma única sobrancelha levantada. Dizia que arte era um beco sem saída. Dizia que carreiras criativas eram para pessoas que não queriam se comprometer com o trabalho real. Perguntava por que eu queria passar horas pintando quando poderia entrar em comitês, clubes, qualquer coisa que me fizesse parecer completa e apresentável. Mamãe nunca discordou, embora às vezes sorrisse suavemente quando passava pelo meu quarto, como se não conseguisse decidir se me encorajava ou se permanecia leal às expectativas da casa. Continuei pintando de qualquer maneira, silenciosamente, secretamente. Na faculdade eu saía tarde da noite e usava o pequeno estúdio no final do prédio de artes. Depois da formatura, encontrei maneiras de espremer a pintura entre o trabalho do cliente e o sono. E, eventualmente, criei uma identidade que me protegeria do peso do meu próprio sobrenome. Escolhi o pseudônimo Lia V, um pequeno apelido de infância distorcido em algo irreconhecível para qualquer um que me conhecesse crescendo. Assinava no canto de cada peça, colocava em arquivos digitais e deixava se tornar um escudo entre minha arte e o escrutínio que fui treinada a esperar. Mantive os dois mundos separados. Meus clientes de branding me conheciam como uma designer com um olhar forte para a teoria das cores e narrativa. Meus colecionadores conheciam a pintora anônima que criava paisagens silenciosas e retratos que carregavam um tom suave de solidão. Apenas algumas pessoas sabiam a verdade. Gabriel, 2 amigos próximos da faculdade e a dona da galeria que concordou em me representar sem nunca revelar minha identidade aos compradores. Disse a ela que não queria o sucesso ligado a uma reputação familiar na qual nunca acreditei. Ela entendeu isso mais rapidamente do que eu esperava. Meus pensamentos vagaram para o primeiro e-mail que recebi dizendo vendido. Tinha sido uma pequena peça, 20 por 25, uma aquarela melancólica de um lago ao amanhecer. Não esperava nada disso. A galeria era modesta, a listagem simples. Quando o e-mail chegou, encarei a palavra por vários minutos antes de cair a ficha. Alguém lá fora viu algo no meu trabalho. Alguém que eu nunca conheci sentiu algo quando olhou para ele. Essa percepção foi como estar na beira de um penhasco e descobrir asas que eu não sabia que tinha. Ao longo dos anos seguintes, as vendas cresceram lentamente. Não o suficiente para ser notada pelos grandes nomes, mas o suficiente para me manter pintando sem medo do ridículo. Então, uma tarde, recebi uma mensagem da galeria dizendo que uma peça que enviei para uma semana de leilão foi vendida por quase o dobro do que estimaram. Era uma paisagem da névoa da Serra do Mar e azuis suaves em camadas. Lembrei-me de pintá-la após uma longa conversa com Gabriel sobre querer desaparecer e ainda ser vista. Quando aquela peça foi vendida, senti uma onda silenciosa de possibilidade dentro do meu peito. Mas havia uma pintura que eu nunca deixei vender. Uma tela grande intitulada O Pomar de Inverno. Uma peça que veio de um lugar tão pessoal que me separar dela parecia impossível. Era o único trabalho que pedi à galeria para exibir, mas não listar. As pinceladas eram ousadas, encamadas com textura, e a paleta era mais fria, mais nítida do que meu tom habitual. A dona da galeria me disse que atraiu muita atenção de colecionadores. Alguns até perguntaram em particular se eu consideraria liberá-la. Eu sempre disse não. Eu não tinha ideia na época de quanto problema essa única decisão causaria mais tarde. Enquanto trabalhava no projeto de marca da academia, ouvi o toque suave de um novo e-mail. Considerei ignorar até ver a linha de assunto. Nova consulta para serviços de design. O momento parecia quase simbólico, como se o mundo fora do drama da minha família ainda estivesse se abrindo silenciosamente, constantemente. A remetente era uma mulher que administrava um negócio local de velas aromáticas. Ela disse que encontrou meu trabalho por meio de uma indicação e adorou a maneira como meus designs contavam histórias sem desordem desnecessária. Ela queria uma renovação completa da identidade para sua loja online. Li a mensagem 2 vezes, senti uma pequena dor de gratidão no peito
e escrevi de volta, concordando com uma consulta no final da semana. Minha vida não era glamourosa, mas era minha. E cada novo projeto me lembrava que a independência não era apenas possível, era sustentável. Levantei-me e me alonguei. Rolei os ombros e fui para a cozinha reabastecer meu café. Enquanto a máquina zumbia, olhei pela janela para a rua secando lá embaixo. O mundo parecia pacífico novamente. Um equilíbrio frágil que eu sabia que não duraria muito, especialmente com o vídeo do jantar ainda se espalhando entre parentes. Mas por enquanto, aquela quietude era suficiente. Quando voltei para minha mesa, uma segunda notificação de e-mail apareceu. Desta vez, o remetente fez minha respiração parar por um momento. Era da galeria. A linha de assunto dizia: consulta para Lia V. Isso geralmente significava uma venda ou uma pergunta sobre comissões, embora eu raramente aceitasse comissões porque o anonimato importava mais do que a renda extra. Cliquei na mensagem aberta e a escaneei lentamente. A dona da galeria escreveu que um colecionador privado de Nova York, em parceria com investidores locais, havia visitado a exposição durante o feriado e expressado forte interesse em adquirir uma peça de Lia V. Não qualquer peça. Eles perguntaram especificamente se a pintura O Pomar de Inverno estava disponível para compra. A galeria seguiu minhas instruções e disse a eles que era apenas para exibição. O colecionador não brigou com a resposta, mas deixou suas informações de contato e perguntou se eu reconsideraria pelo preço certo. A mensagem terminava com a dona da galeria dizendo que nunca tinha visto um colecionador tão cativado por uma peça e que acreditava que a oferta poderia ser substancial se eu estivesse aberto a uma conversa. Inclinei-me para trás da minha cadeira e encarei o e-mail. Senti o puxão familiar da tentação, um sussurro silencioso do que significaria entrar em um holofote maior. Mas a pintura representava algo muito pessoal para deixar ir. Pintei-a durante um período em que meu relacionamento com meu pai fraturou de maneiras que eu ainda não conseguia articular. Quando eu precisava de um lugar para colocar o luto, a raiva e a solidão. Vendê-la parecia vender uma ferida que não tinha cicatrizado totalmente. Mas a dona da galeria disse que o colecionador era influente no mundo da arte. Alguém que poderia levar minha carreira sem saber minha identidade real. Alguém que poderia empurrar Lia V para círculos que eu nunca havia imaginado. A ideia permaneceu em minha mente. Fechei o laptop e caminhei em direção à janela novamente. A luz da manhã lavava o balcão da cozinha, fazendo o apartamento parecer pequeno e frágil, mas cheio de possibilidades. Meu pai nunca tinha visto essa parte de mim. Ele não sabia sobre meus clientes. Ele não sabia sobre as peças que eu tinha vendido ou os colecionadores que admiravam meu trabalho. Ele não sabia que eu havia construído um mundo fora de seu alcance, um mundo que crescia uma pincelada de cada vez. E percebi que ele nunca realmente se importou em saber. Essa verdade se instalou em meus ossos enquanto eu observava a cidade. Voltei para a mesa, sentei-me e cliquei em responder. Digitei uma mensagem curta agradecendo a galeria pela atualização e pedindo mais detalhes sobre o colecionador. Não disse sim. Não disse não. Simplesmente abri a porta um pouco mais. Então fechei meu laptop novamente e deixei o silêncio se estender pela sala. Eu não tinha ideia de que esta pequena mensagem da galeria se tornaria a falha geológica que romperia tudo o que meu irmão estava tentando manter unido. Eu não tinha ideia de que o interesse desse colecionador colidiria diretamente com o desespero fermentando dentro da casa dos Medeiros. Mas naquele momento, tudo o que eu sabia era que minha vida, aquela em que meu pai nunca acreditou, estava avançando centímetros. E desta vez, eu não iria encolher para dar espaço a mais ninguém. O silêncio no meu apartamento se manteve firme pelo resto da noite. Mas na manhã seguinte, um leve mal-estar se instalou sobre minhas costelas. Tentei seguir em frente com o meu trabalho, esboçando novas ideias para o logotipo da empresa de velas e reorganizando arquivos para o projeto da academia, mas meu foco continuava voltando para o e-mail da galeria. Eu me perguntava quem era o colecionador, por que o Pomar de Inverno os havia tocado tão profundamente e se ter alguém querendo algo tão pessoal deveria parecer lisonjeiro ou intrusivo. Tentei afastar o pensamento, mas a sensação persistiu.
um pequeno peso no fundo da minha mente. No início da tarde, o ar havia esquentado, trazendo a umidade típica de janeiro. Saí para verificar a correspondência e respirar algo que parecesse menos viciado do que meu próprio apartamento. Meu telefone vibrou dentro do bolso da jaqueta. Deixei tocar uma vez, depois 2 vezes antes de finalmente puxá-lo. Presumi que pudesse ser Gabriel, ou talvez a galeria novamente. Mas quando vi quem era, minha respiração parou na garganta. Era mamãe. Por um momento, considerei deixar ir para a caixa postal. Instinto antigo. Então algo dentro de mim mudou. O mesmo pequeno instinto que acordou quando a galeria mencionou um colecionador com influência séria. Atendi a chamada, pressionando o telefone no ouvido enquanto meus pés permaneciam plantados na calçada. A voz da mamãe veio fina e tensa. Não o tom suave e cuidadoso que ela usava ao tentar suavizar as coisas entre o resto da família e eu. Era mais nítido, urgente, de uma maneira que fez meu estômago se apertar. Ela disse que precisava que eu fosse para casa. Não mais tarde, não amanhã, agora. Ela repetiu a palavra de uma maneira que tornava impossível ignorar. Perguntei por quê, e ela hesitou o tempo suficiente para que eu sentisse o pânico aumentando do lado dela através do silêncio. Ela disse que era complicado e que explicaria quando eu chegasse. Antes que eu pudesse perguntar novamente, ela disse, por favor, e encerrou a chamada. Fiquei lá por um momento a mais, enquanto o calor picava a parte de trás do meu pescoço. Eu poderia ter ficado longe. Teria sido fácil fingir que nunca atendi o telefone, mas algo na voz dela carregava um peso que eu não podia ignorar. Não era culpa me puxando, não era medo de decepcioná-los novamente. Era simplesmente hora de enfrentar o que estava acontecendo. Mesmo que a família não se importasse em me ver como uma pessoa completa, eu precisava mostrar a mim mesma que poderia estar em uma sala com eles sem encolher. Voltei para dentro, peguei minha bolsa e chaves e fui para o carro. O trajeto até a casa dos Medeiros levou menos de 40 minutos, mas cada quilômetro parecia mais pesado que o anterior. As mansões que ladeavam a rua brilhavam com decorações de fim de ano caras. Tudo parecia arrumado e contido, do jeito que a família sempre quis aparecer. Entrei na longa garagem, notando a fila de carros que não pertenciam a parentes. O SUV do meu irmão, o sedã escuro do advogado da família, um carro de luxo com motorista que eu não reconheci. Algo grande estava acontecendo. E claramente começou muito antes de a mamãe ligar. Quando entrei, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Não um silêncio pacífico, um silêncio tenso, quebradiço, o tipo que se reúne quando as pessoas estão gritando e tentando se recompor novamente. Mamãe caminhou em minha direção rapidamente, o alívio lavando seu rosto, embora suas mãos estivessem tremendo. Ela me guiou em direção à sala de estar sem me dar tempo para largar a bolsa. Percebi que ela tinha chorado. Seus olhos estavam vidrados e vermelhos nas bordas. Dentro da sala, meu irmão Felipe estava perto da janela, com as mãos cruzadas atrás das costas, andando levemente. O advogado da família, Dr. Arnaldo, estava sentado rigidamente no sofá, folheando uma pilha de papéis. Meu pai estava no canto oposto. Seu rosto estava corado de raiva que não havia esfriado totalmente. E quando ele olhou para mim, a amargura do jantar não havia desaparecido. Tinha calcificado, endurecido. Fiquei perto da porta até que alguém me reconhecesse. Felipe foi o primeiro. Ele me deu um aceno rápido, um que continha mais tensão do que boas-vindas. Ele parecia exausto. Do jeito que as pessoas parecem quando tudo que construíram começa a escorregar por entre os dedos. Finalmente dei um passo mais para dentro, mas a sensação de estar deslocada voltou imediatamente. O lembrete familiar de que não importa o quão alto eu ficasse, eu sempre seria vista como passo em falso em sua formação perfeita. Mamãe me levou a uma cadeira. Ela disse que precisava me contar algo e que era importante que eu ouvisse sem interromper. Só isso me disse que isso não tinha nada a ver com a humilhação do jantar de Natal. Tratava-se de outra coisa inteiramente. Meu pai começou a falar com o tom rígido que usava em salas de reuniões. Ele disse que havia uma parceria estratégica que a empresa vinha negociando há meses. Um grande acordo de expansão com um cliente corporativo baseado em Nova York. Alguém influente.
Alguém com recursos para impedir que o negócio dos Medeiros afundasse após um ano financeiro difícil. Observei seu maxilar cerrar quando ele disse as palavras ano financeiro difícil, como se reconhecer que a empresa estava lutando tivesse um gosto amargo em sua boca. Ele gesticulou bruscamente para Felipe, que deu um passo à frente e explicou que parte das negociações envolvia construir uma conexão pessoal com um cliente VIP que apreciava as artes. O cliente mencionou ter interesse em pinturas raras, particularmente de artistas emergentes. Felipe disse que queria impressioná-los presenteando uma peça de um artista cujo trabalho havia ganhado tração recentemente. Ele tentou contatar várias galerias procurando algo especial. Então ele encontrou uma peça que havia sido exibida durante uma exposição sazonal, O Pomar de Inverno. No momento em que ele disse o título, meu estômago se apertou. Parecia que o ar ficava rarefeito ao meu redor. Mantive meu rosto imóvel, forçando-me a ouvir sem reagir. Felipe disse que a galeria se recusou a listar a pintura para venda, mas o cliente mencionou tê-la visto pessoalmente e admirado. O problema era que a exposição terminava em 2 dias, e a galeria insistia que a peça não estava à venda. Felipe admitiu que entrou em pânico. Ele precisava impressionar o cliente antes da reunião final de negociação. Ele pensou que presentear a pintura mostraria respeito, interesse, sofisticação e que garantiria o negócio. Mas como ele não conseguiu a pintura real, ele contratou alguém para recriá-la, uma falsificação, um fake. Ele disse isso sem vacilar, mas a vergonha na sala se apertou ao redor dele. O advogado da família parecia mais pálido do que antes. O punho do meu pai cerrou contra o braço da cadeira. O cliente VIP recebeu o presente ontem. Eles imediatamente o reconheceram como uma falsificação. Questionaram a integridade de uma empresa que apresentaria trabalho falsificado como um gesto de boa-fé. Exigiram uma explicação formal e ameaçaram desistir do negócio inteiramente. Felipe disse que tentaram contatar a galeria novamente para obter informações sobre o verdadeiro artista. Perguntaram sobre disponibilidade, sobre comissão, sobre qualquer chance de obter trabalho autêntico para consertar as coisas. Mas a galeria repetiu que o artista permanecia anônimo e seletivo. Mamãe engoliu em seco e finalmente disse o nome do colecionador. Senti meu batimento cardíaco parar quando o ouvi. Era o mesmo nome mencionado no e-mail da galeria. A mesma pessoa que queria o pomar de inverno. A mesma pessoa cujo interesse eu ainda não havia respondido. Fiquei perfeitamente imóvel, deixando as percepções se instalarem em camadas. Meu irmão havia envergonhado um cliente influente o suficiente para impactar o futuro da empresa. E esse cliente era a mesma pessoa que tinha acabado de entrar em contato para comprar minha pintura. Minha pintura que a família nem sabia que pertencia a mim. Por um momento, não soube se sentia medo de quão emaranhado isso estava se tornando ou alívio de que a verdade de alguma forma estava finalmente emergindo das sombras. Mamãe olhou para mim como se esperasse algo na minha expressão para explicar se a esperança ainda existia. Papai se inclinou para frente, o rosto tenso. Ele disse que o cliente estava furioso e que a empresa estava a apenas alguns dias de perder o contrato inteiramente. Ele insinuou que tudo poderia ser consertado se eles pudessem encontrar uma maneira de alcançar o artista de O Pomar de Inverno. Ele olhou para mim novamente, mas não com um pedido de desculpas, com expectativa, como se eu lhes devesse uma solução simplesmente porque compartilhava o sobrenome deles. Respirei fundo, deixando as peças da situação se organizarem em minha mente. Minha família passou anos me dizendo que a arte não tinha sentido. Eles a descartaram, menosprezaram, trataram como uma distração infantil, mas agora estavam queimando no fogo criado por sua própria arrogância, e a única água que poderia apagá-lo era a própria coisa que eles haviam tirado de mim. Por um momento, não disse nada. A sala prendeu a respiração. Então inspirei e me estudei, percebendo que tudo estava prestes a mudar. Não porque eu quisesse vingança, mas porque essa crise finalmente revelou a verdade por trás de todas as suas expectativas e insultos. Eles precisavam de algo que nunca valorizaram, algo que se recusaram a levar a sério, algo que veio de mim. Deixei o silêncio se estender um pouco mais, até sentir o peso da antecipação deles pressionar minha pele.
Então me recostei na cadeira e deixei a sala se acomodar ao meu redor. A tensão naquela casa parecia quase física, como se as paredes estivessem se esforçando para segurar tudo o que havia acontecido. Meu irmão estava rigidamente perto da janela e papai encarava o chão como se recusasse a encontrar seu próprio reflexo de qualquer forma. Por um momento, fiquei quieta, esperando. Eu precisava que eles continuassem a revelar o resto da bagunça que haviam criado. Eu sabia que tinha que haver mais. Minha família nunca entrava em pânico por algo menor. Felipe hesitou, depois esfregou a nuca. Ele parecia mais velho naquele momento, não por causa da idade, mas porque a vergonha tinha peso e havia se instalado em seus ombros. Ele disse que havia algo que eu não sabia, algo que aconteceu dias antes de o presente ser dado. Ele disse que começou na exposição em si. Explicou que durante o evento de fim de ano, o cliente VIP havia comparecido à noite de abertura da mostra de inverno. A galeria era menor, íntima, cheia de luzes quentes e murmúrios suaves de colecionadores e críticos de arte. Felipe tinha ido junto porque queria entender o cliente mais pessoalmente. Ele queria aprender o que os impressionava, o que os movia. Era assim que ele se posicionava, de qualquer maneira. Mas no fundo, eu sabia que ele já devia ter sentido pressão. Papai o estava pressionando implacavelmente por resultados, chamando-o de o futuro da empresa, um futuro que continuava escorregando para mais longe a cada ano. Na exposição, Felipe disse que seguiu o cliente VIP silenciosamente enquanto eles vagavam de uma tela para a próxima. Então o cliente parou bem na frente de um pomar de inverno. Felipe disse que o cliente passou muito tempo olhando para ela, mãos atrás das costas, o tipo de postura que as pessoas tomam quando algo as atinge em um nível que não conseguem nomear imediatamente. O cliente aparentemente disse a alguém perto dele que a pintura parecia honesta, que carregava uma tristeza de inverno, mas também um tipo silencioso de resiliência. Felipe captou o suficiente da conversa para saber que eles foram profundamente afetados por ela. Ele fez uma pausa então e olhou para mim. Mantive minha expressão imóvel, embora por dentro algo se agitasse. Uma mistura de orgulho e pavor. Orgulho porque algo que criei tocou alguém com sinceridade. Pavor porque este era exatamente o momento em que meu mundo e o negócio da família colidiam de maneiras que eu nunca pretendi. Felipe continuou. Depois da exposição, ele verificou o site da galeria para encontrar a pintura. Disse que procurou em todas as categorias, todas as coleções, mas não conseguiu encontrá-la listada para venda. Ele pensou que talvez tivesse sido comprada antes, ou movida para uma coleção privada. Ligou para a galeria, mas disseram que a pintura era apenas para exibição e não estava à venda. Não elaboraram, apenas repetiram que pertencia ao artista e não estaria disponível quando a mostra terminasse. A voz de Felipe falhou levemente quando disse que se sentia encurralado. As expectativas do papai o estavam sufocando. A admiração do cliente pela pintura parecia a única abertura que lhe restava. A exposição terminava em 2 dias, e Felipe achou que, uma vez que a exibição fosse retirada, ninguém questionaria para onde a pintura foi ou se deveria ser vendida. Ele achou que poderia de alguma forma interceptá-la. Disse que até tentou perguntar a um assistente da galeria sobre o processo. Disseram-lhe novamente que a peça era propriedade do artista e seria armazenada após a noite de encerramento. Felipe disse que saiu da galeria sentindo-se desesperado. Foi quando tomou a pior decisão de sua carreira. Contratou alguém para recriar a pintura. Encontrou um estudante de arte através de um contato que alegou poder fazer uma replicação credível rapidamente. Mostrou as fotos que havia tirado da peça na exposição. Disse que sabia que não seria perfeito, mas acreditava que o cliente apreciaria o gesto mais do que os detalhes. Acreditava que o impacto emocional importava mais do que a autenticidade. As palavras pairaram no ar como fumaça. Observei-o engolir em seco. Ele disse que quando o presente foi entregue, esperava gratidão. Em vez disso, o cliente imediatamente reconheceu como uma falsificação. Ligaram para a empresa e disseram que estavam insultados. Acusaram a família de usar táticas baratas e questionaram se o nome Medeiros representava desonestidade em todos os lugares, não apenas na arte.
Exigiram uma explicação e ameaçaram cancelar toda a parceria. Papai explodiu horas antes de eu chegar. Isso explicava o vermelho em seu rosto e a raiva silenciosa fervendo do outro lado da sala. Inclinei-me para trás lentamente, deixando a verdade me lavar. Então mamãe levantou uma pasta da mesa de centro e a colocou no meu colo. Ela disse que precisavam que eu visse algo. Abri a pasta. Dentro havia fotografias impressas da pintura falsificada, fotos de celular tiradas sob iluminação forte. Mas no momento em que meus olhos pousaram nelas, o fôlego deixou meus pulmões. Era inconfundível. O pomar de inverno. Meu pomar de inverno. Exceto que errado. Tudo estava quase certo, mas ligeiramente fora. As pinceladas pareciam tensas, imitadas em vez de nascidas. As cores eram próximas, mas faltava textura em camadas que vivia entre meus traços. A composição foi copiada, mas a alma faltava inteiramente. Ver aquilo parecia uma intrusão, como se alguém tivesse alcançado o canto mais privado do meu corpo e traçado algo íntimo sem permissão. O que nenhum deles sabia era que essa pintura, a das fotos e a real ainda pendurada na galeria, pertencia a uma versão de mim que eles passaram anos esmagando. Uma versão de mim que eles insistiam que não importava. Agora, de repente, importava mais do que qualquer coisa. Perguntei a eles com que rapidez o cliente descobriu que era falso. Felipe disse quase instantaneamente. Disse que o cliente disse ao assistente que entregava o presente que o trabalho de pincel era inconsistente com a peça que haviam estudado de perto na exposição. Eles sabiam o suficiente sobre arte para reconhecer tensão onde deveria haver fluidez. Colocaram a pintura de lado e recusaram o gesto. Ligaram para Felipe diretamente e exigiram saber por que ele tentou enganá-los. Fechei a pasta suavemente. Meus dedos pareciam frios, não da sala, mas da percepção de quão longe isso havia escalado. Perguntei por que estavam me contando tudo isso. Papai finalmente falou. Sua voz era baixa e tensa. Ele disse que precisavam entrar em contato com o artista. Não uma consulta geral, não um pedido educado. Precisavam de uma conversa direta. Precisavam de acesso. Precisavam de alguém que pudesse salvar a situação antes que o acordo colapsasse inteiramente. Eles queriam que eu os ajudasse a alcançar Lia V. A ironia disso me puxou bruscamente. Fiquei sentado olhando para os rostos deles, cada um preenchido com um tom diferente de desespero. Eles queriam algo de uma artista que nunca respeitaram, um mundo que descartaram, uma vida que nem viram, e não tinham ideia de que a solução pela qual estavam implorando estava sentada na frente deles. A percepção fez tudo dentro de mim parecer mais pesado e claro ao mesmo tempo. Não falei. Ainda não. A enxurrada de pensamentos precisava de um momento para se acomodar. Levantei-me lentamente, caminhei em direção à lareira, decorativa neste clima, mais um símbolo de status, e encarei as fotografias emolduradas sobre ela. As fotos de férias da família, os retratos de feriado, os momentos encenados que retratavam uma unidade que nunca tivemos. Estudei-os silenciosamente antes de me virar para as 3 pessoas esperando por mim. Mamãe parecia esperançosa. Felipe parecia aterrorizado. Papai parecia estar se preparando para exigir obediência novamente. Mas algo estava diferente agora. Eu podia sentir no ar, na maneira como meus ombros se endireitavam naturalmente em vez de colapsar para dentro, na calma que me lavava, substituindo o medo pela clareza. O pomar de inverno nunca esteve à venda. Não por dinheiro, não por prestígio e absolutamente não para salvar a reputação das pessoas que chamavam minhas escolhas de vergonhosas. Voltei para a cadeira e sentei, cruzando as mãos no colo. Disse a eles que precisava de mais informações antes de tomar qualquer decisão. Minha voz saiu firme, não alta, não trêmula. Apenas firme. Eles assentiram, aliviados ao ouvir qualquer coisa que soasse como cooperação. Por dentro, porém, algo mais estava se formando. Uma linha desenhando-se com precisão nítida. Um limite que eu nunca havia imposto antes. Eles haviam cruzado meu mundo sem permissão. Haviam tirado algo de mim que nem sabiam que me pertencia.
e agora queriam que eu os ajudasse a desfazer as consequências de sua própria arrogância. No momento em que vi a pintura falsificada, algo em mim mudou permanentemente. Agora que a verdade estava na minha frente, fina como papel e pesada como pedra, eu sabia que seria o primeiro movimento em uma história que nenhum deles esperava. Olhei para a pasta mais uma vez, depois fechei-a completamente e coloquei minha mão em cima dela. Foi onde deixei minhas palavras por enquanto. Quieta, controlada. E percebi naquela quietude que tudo estava finalmente começando a virar. Mantive minha mão na pasta fechada por um longo momento, deixando o peso de tudo dentro dela pressionar minha palma. As fotos da pintura falsificada pareciam mais pesadas do que qualquer acusação ou insulto que minha família havia lançado contra mim. Eles haviam tirado algo que criei de um lugar privado e torcido, através de desespero e arrogância. E enquanto olhava para os três, percebi que nenhum deles ainda entendia a extensão total do que haviam feito. Mamãe quebrou o silêncio primeiro. Sua voz estava instável, mas ela tentou firmá-la com uma respiração. Ela disse que precisavam alcançar o artista. Disse que essa situação estava saindo do controle. Disse que Felipe havia cometido um erro terrível, mas a empresa ainda poderia ser salva se o verdadeiro artista de O Pomar de Inverno intervisse. Acrescentou que se perdessem essa parceria, as consequências para o negócio da família seriam devastadoras. Papai não mandou ela parar de falar. Ele não afirmou o controle da maneira que costumava fazer. Só isso me disse o quão terríveis as coisas estavam. Ele havia perdido mais terreno do que eu já tinha visto. Felipe estava rigidamente perto da janela com os braços cruzados sobre o peito. Parecia desgastado, quase oco. Disse que o cliente ainda estava furioso e só reconsideraria se o artista pudesse falar com eles diretamente. Acrescentou que o assistente do cliente estava ligando desde cedo e que papai se recusou a atender o telefone até terem um plano. Eles estavam esperando que o artista desconhecido os resgatasse, o mesmo artista que, sem saber, tentaram copiar. Respirei fundo e me recostei, deixando meu olhar se fixar na borda da pasta. Então me levantei. Disse a eles que precisava de 1 minuto lá fora. Mamãe assentiu rapidamente, quase ansiosa demais, como se aliviada por eu não estar saindo de casa novamente. Pisei no corredor e fui para o quintal. O ar da noite estava quente, mas havia uma brisa. O gramado parecia imóvel sob a iluminação do jardim. Caminhei até a borda do pátio e deixei a noite me envolver. Parada ali, pensei na manhã em que pintei O Pomar de Inverno. Tinha sido logo após outra briga com o papai. Ele disse que minhas escolhas eram vergonhosas. Disse que minhas buscas artísticas eram infantis. Disse que eu estava desperdiçando potencial. Essas palavras cortaram mais fundo do que ele percebeu, e despejei cada pedaço dessa ferida na tela. Eu mantive a pintura porque não era apenas uma paisagem. Era um mapa de tudo que eu estava tentando curar. E agora havia se tornado o centro de uma crise que minha família criou através de escolhas contra as quais os alertei a vida inteira. Voltei para dentro. Quando retornei à sala de estar, os três olharam para mim como se estivessem esperando um veredicto. Mamãe abriu a boca, mas fechou novamente. Parecia com medo de dizer a coisa errada. Sentei-me lentamente. Minha voz parecia calma, quase calma demais, quando disse que precisava confirmar algo diretamente com a galeria antes que qualquer outra conversa pudesse continuar. Papai endureceu. Perguntou por quê. Ignorei a pergunta e puxei meu telefone do bolso do casaco. Pisei no corredor novamente e disquei para a dona da galeria. Ela atendeu com seu tom caloroso habitual, perguntando como eu estava e se eu tinha tido tempo para considerar a consulta sobre O Pomar de Inverno. Disse a ela que estava ligando porque algo urgente havia surgido. Perguntei se ela poderia confirmar mais uma vez que o colecionador VIP de Nova York era o mesmo cliente que havia admirado a pintura na exposição. Ela confirmou imediatamente. Disse que o cliente havia ficado profundamente comovido pela peça e perguntou se ela poderia ficar disponível no futuro. Disse que nunca os tinha visto demorar em uma obra de arte da maneira que demoraram na minha. Fechei os olhos por um segundo e deixei as palavras dela se acomodarem. Então disse a ela que apreciava a informação e ligaria novamente em breve. Quando voltei para a sala de estar,
Mamãe estava torcendo as mãos. Ela olhou para mim com uma mistura de esperança e medo. Perguntou se a galeria me disse algo útil. Disse que sim. Disse que agora tinha clareza sobre a situação. Papai finalmente falou. Disse que precisavam que o artista fosse contatado imediatamente. Disse que precisavam que o artista explicasse ao cliente que a falsificação foi um erro e que a família não pretendia desrespeito. Disse que um pedido de desculpas do artista poderia acalmar a situação suficiente para reabrir as negociações. Não pude evitar o pequeno suspiro de descrença que escapou do meu peito. Eles queriam que o artista assumisse a responsabilidade por uma falsificação que eles criaram. Queriam que o artista suavizasse as consequências de seu próprio desespero. Olhei para cada um deles lentamente. Deixei o silêncio se estender o tempo suficiente para que o peso do momento aumentasse. Então sentei novamente e cruzei as mãos no colo. Disse que poderia falar com o artista. Mamãe engasgou suavemente, quase um som de alívio. Ela deu um passo à frente como se instintivamente atraída pela esperança. Perguntou como. Perguntou se eu os conhecia. Perguntou se havia uma maneira de alcançá-los rapidamente. Papai não falou. Ele me observou com olhos estreitados, suspeita piscando atrás deles. Ele não gostava de não saber algo. Não gostava de não estar no controle da informação. Pela primeira vez na minha vida, eu segurava algo que ele não tinha. Disse que tinha uma conexão com o artista. Disse que o artista confiava em mim. Disse que se houvesse uma conversa assertiva, eu era a única que poderia iniciá-la. Mamãe soltou um suspiro que estava prendendo. Aproximou-se de mim, a voz trêmula ao dizer que estava grata e que sabia que eu não devia nada a eles. Disse que sentia muito que as coisas tivessem ficado tão ruins. Disse que Felipe estava sob pressão. Disse que papai tinha sido muito duro. Disse que esperava que eu pudesse encontrar em mim mesmo a vontade de ajudá-los a consertar isso antes que tudo desmoronasse. Papai permaneceu imóvel. Seu silêncio era mais alto do que as palavras vindas dos outros. Seu orgulho o estava engolindo inteiro, e pela primeira vez ele não podia comandar a situação. Ele não podia me intimidar. Ele precisava de mim, e nós dois sabíamos disso. Deixei a quietude se instalar novamente. Então olhei diretamente para ele. Ele sustentou meu olhar, mas pude ver a tensão na leve contração de seu maxilar. Ele não queria me dar 1 centímetro. Não queria reconhecer nenhum erro, mas a situação exigia mais do que seu orgulho podia oferecer. Disse a eles que consideraria entrar em contato com o artista. Os ombros de mamãe caíram de alívio. Felipe expirou tremulamente. Papai não reagiu, mas seus olhos escureceram de uma maneira que me disse que ele sabia que havia uma mudança acontecendo, uma mudança que ele não podia reverter. Então eu disse algo que deixou a sala imóvel novamente. Disse que antes que qualquer contato pudesse acontecer, precisava haver certas garantias. Disse que o artista não trabalharia com pessoas que desrespeitavam seu ofício. Disse que o artista não ajudaria sem entender o contexto completo do que aconteceu e por quê. Mamãe assentiu ansiosamente, dizendo que entendia. Felipe disse que responderia a quaisquer perguntas. Papai ficou em silêncio, mas seu olhar se aguçou. Olhei de volta para eles, sentindo uma firmeza que nunca havia sentido antes nesta casa. Eles não eram mais figuras imponentes acima de mim pela primeira vez. Eram pessoas que haviam cruzado uma linha e precisavam de alguém que haviam subestimado. Disse que falaria com o artista em particular. Disse que transmitiria a situação a eles. Disse que decidiria o que aconteceria a seguir com base nessa conversa. Mamãe me agradeceu novamente, a voz grossa de emoção. Felipe parecia que alguém lhe dera uma segunda chance de respirar. Papai manteve os braços cruzados, mas seu silêncio não era mais uma parede de domínio. Era o silêncio de alguém que finalmente foi forçado a enfrentar seus próprios erros. Quando me levantei para sair da sala, senti a mudança de poder pousar totalmente dentro de mim. Não barulhenta, não triunfante, apenas constante e irreversível. Eles pensavam que o artista era um estranho, alguém distante, alguém a quem poderiam apelar, alguém que poderia salvá-los. Não tinham ideia de que o artista que precisavam era a própria filha que apagaram, dispensada, menosprezada e humilhada.
E eu estava, finalmente, pronta para decidir quanto isso valia. Virei-me para a porta. Mamãe chamou por mim, perguntando gentilmente se eu os manteria atualizados. Disse que falaria com o artista em breve. Caminhei pelo corredor, deixando a quietude me seguir como uma sombra. E pela primeira vez em anos, senti o equilíbrio dentro daquela casa pender em minha direção. Não me apressei. Deixei cada passo me ancorar. Quando voltei para a sala de estar, eles ainda estavam todos lá, congelados nas mesmas posições, como se o próprio ar os mantivesse no lugar. Mamãe parecia esperançosa de uma maneira que quebrou algo velho e cansado dentro de mim. Felipe parecia preso entre a culpa e o alívio. Papai parecia um homem de pé na última borda de seu orgulho. Sentei-me novamente devagar, deixando a cadeira firmar minha postura. Nenhum deles falou a princípio. Peguei aquele silêncio e o transformei no começo de algo que nunca pensei que diria naquela casa. Disse que tinha pensado no pedido deles. Disse que sim, eu poderia alcançar o artista. Disse que estava disposto a avançar com essa conexão, mas não sem termos claros, termos que ficariam em aberto e não poderiam ser dobrados mais tarde. Minha voz permaneceu nivelada, quase calma, mas havia aço por baixo dela. Mamãe piscou para mim como se tentasse entender de onde vinha essa firmeza. Papai estreitou os olhos e só então viu o pequeno flash de pânico por trás de sua expressão. Ele sabia o que significava eu falar dessa maneira. Sabia que significava que ele havia perdido o controle. Continuei antes que alguém pudesse interromper. Disse que haveria 4 condições e cada uma delas tinha que ser aceita antes que qualquer coisa avançasse. A primeira condição, um pedido de desculpas público. Não sussurrado em particular, não solto como um comentário indiferente, um pedido de desculpas real, na frente de toda a família, na frente das mesmas pessoas que o viram me humilhar na mesa de jantar de Natal. Disse que ele precisava reconhecer o que disse e o mal que causou. Disse que a humilhação que ele jogou em mim precisava ser desfeita com igual visibilidade. Mamãe inalou bruscamente. Felipe se mexeu, mas nenhum falou. Papai ficou rígido, mas pude ver a tensão em seu maxilar trabalhando para frente e para trás. A segunda condição. A família não interferiria mais na minha vida pessoal. Nem meus relacionamentos, nem meu futuro, nem minha casa, nem minhas escolhas. Disse que não haveria mais apresentações arranjadas, nem mais reuniões secretas com pessoas que eu namorava, nem mais julgamentos vestidos de preocupação. Disse que minha vida foi moldada por muito tempo por expectativas que nunca me pertenceram, e esse capítulo estava terminando. Felipe expirou silenciosamente, quase como um protesto que não tinha força para expressar. A terceira condição? Disse que continuaria meu caminho artístico e profissional de forma independente, sem perguntas, sem pressão, sem comentários. Disse que eles não usariam minha arte como ferramenta para a empresa ou para a reputação. Não reivindicariam nada que eu criasse e não usariam meu trabalho para se elevar. Meu trabalho pertencia a mim. Esse limite não se curvaria. A quarta condição. Eu não aceitaria dinheiro da família. Nem agora, nem depois. Sem herança, sem fundo fiduciário, sem ações da empresa, sem vínculo financeiro que pudesse ser usado como alavanca. Se eu os ajudasse a salvar o contrato através do artista, não seria porque lhes devia ou porque esperava algo em troca. Seria um ato de integridade, não de dependência. Quando terminei de listar as condições, o silêncio na sala se aprofundou. Pressionou os cantos da casa, roçando as fotografias na parede e o chão de madeira polida. A maneira como a água fria enche as partes mais baixas de um vale. Mamãe sussurrou algo baixinho, quase inaudível. Então levou a mão ao rosto. Seus olhos se encheram rapidamente, quase como luto. Mas havia algo mais neles também. Reconhecimento. Ela estava vendo uma versão de mim que deveria ter conhecido há muito tempo. Felipe deu um passo à frente ligeiramente. Sua voz soou fina quando disse que talvez os termos fossem extremos demais. Disse que a empresa já estava lutando e a pressão sobre a qual papai estava era enorme. Disse que precisávamos de unidade, não divisão. Disse que talvez eu devesse reconsiderar partes do que pedi. Levantei meus olhos para ele e disse não. Não alto, não agressivamente, apenas firmemente o suficiente para pará-lo no meio da frase.
Por anos, acomodei suas expectativas e carreguei as consequências. Unidade sempre significou silêncio do meu lado e controle do lado deles. Esse tipo de unidade me fraturou mais do que qualquer crise poderia. Eu não voltaria a esse papel novamente. Mamãe tentou falar então, a voz trêmula ao dizer que entendia por que eu precisava de limites. Disse que entendia que eu tinha sido ferida, que eu tinha sido ignorada, que desejava que as coisas tivessem sido diferentes. Suas lágrimas escorriam por suas bochechas, mas ela não as limpou. Disse que queria consertar as coisas, mesmo que não soubesse como. Papai ainda não disse nada. Voltei minha atenção para ele. Ele estava sentado no canto como um monumento rachado ao meio. Seu silêncio sempre fora uma arma, mas agora parecia uma barreira pela qual ele não conseguia passar. Por anos ele controlou cada sala em que entrou. Por anos moldou a família com mão rígida. Por anos acreditou que sua autoridade era inquestionável. Agora estava enfrentando alguém que dispensou, alguém que menosprezou, alguém que apagou. E esse alguém segurava a única tábua de salvação que a empresa precisava. Disse a ele que precisava de sua resposta. Não depois de outra reunião, não depois que ele esfriasse. Agora. Pela primeira vez desde que cheguei, ele parecia inseguro sobre o que fazer. Seu orgulho se agarrava a ele como uma armadura que começara a enferrujar. Abriu a boca, fechou-a novamente, engoliu em seco, depois finalmente desviou o olhar de mim. Foi nesse momento que senti algo mudar. Não triunfo, não vitória. Apenas a verdade se estabelecendo em seu devido lugar. Ele me pediu para repetir a primeira condição. Disse que ele precisava se desculpar publicamente. Ele franziu a testa e pude ver a luta crescer nele, depois vacilar. Perguntou se tinha que ser na frente de todos. Disse que sim. Disse que tinha que corresponder ao dano. Ele olhou para o chão novamente. Mamãe colocou uma mão gentil em seu braço e sussurrou algo sobre a empresa, algo sobre o futuro, algo sobre como essa era a única maneira. Felipe o observava, esperando com uma atenção que parecia quase dolorosa. Papai finalmente olhou para mim novamente. Sua voz, quando veio, soou raspada. Perguntou qual era a segunda condição. Repeti. Ele não discutiu dessa vez. Seu maxilar se apertou, mas ele permaneceu em silêncio. Perguntou sobre a terceira condição. Disse calmamente novamente. Sem interferência na minha carreira. Independência, respeito, distância. Ele assentiu uma vez rigidamente, quase como se seu corpo fizesse isso antes que sua mente pudesse objetar. Então perguntou sobre a quarta, a que cortava os laços financeiros completamente. Ele parecia confuso com isso. Disse que não entendia por que eu rejeitaria dinheiro que era tecnicamente meu. Disse a ele que não queria nada que pudesse ser transformado em uma coleira. Disse que a liberdade não significava nada se outra pessoa segurasse a chave. Sua expressão mudou. Então algo quebrou nas bordas de sua postura. Talvez orgulho, talvez medo. Talvez o primeiro lampejo de entendimento de que ele havia perdido a capacidade de me moldar. Mamãe sussurrou que eles precisavam concordar, que era hora de ouvir, que perder tudo não valia a pena segurar uma versão antiga da família que já havia desmoronado. Papai manteve os olhos em mim. O segundo se esticou longo e afiado entre nós. Recusei-me a desviar o olhar. Depois de um momento que pareceu durar vários anos, ele assentiu. Não rapidamente, não graciosamente, mas ele assentiu. Ele disse que concordava com os termos. Sua voz era fina, quase irreconhecível aos meus ouvidos. Não parecia rendição. Parecia um homem que finalmente percebeu que seu poder tinha limites. Mamãe soltou um suspiro que se transformou em um soluço. Cobriu a boca e limpou rapidamente as bochechas. Felipe expirou em alívio, embora seus ombros ainda cedessem sob a vergonha de tudo que levou a este momento. Eu permaneci sentada. Permaneci firme. Papai disse que faria o que fosse necessário. Disse que a empresa precisava ser salva. E então, em um tom mais suave e relutante, disse que a família também precisava ser salva. Não reagi. Deixei suas palavras flutuarem pela sala, sem tocar em nada. Palavras eram fáceis. Mudança não era. Levantei-me lentamente.
Eles seguiram meus movimentos com olhos cuidadosos, como pessoas assistindo alguém desmontar as últimas peças de uma vida que presumiam que nunca mudaria. Disse a eles que contataria o artista. Disse que lhes daria uma atualização em breve. Não prometi mais nada. Então caminhei em direção à porta novamente, deixando a mudança no ar se instalar atrás de mim. Pela primeira vez na minha vida, falei termos que eram meus, e a família que uma vez tentou me conter, finalmente foi forçada a ouvi-los. Caminhei para longe da sala de estar e deixei o som de seu desespero silencioso desaparecer atrás de mim. Pela primeira vez, não estava carregando as emoções deles como um peso nas minhas costelas. Senti a mudança dentro de mim se instalar em algo constante, algo final. Meus termos foram falados e aceitos. O equilíbrio na casa havia mudado. Eles não podiam mais me moldar no contorno que queriam. Agora estavam esperando por mim. Na manhã seguinte, mamãe me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia voltar para casa à tarde. Disse que a reunião da família havia sido arranjada. Disse que papai estava se preparando. Disse que todos estariam lá. Suas mensagens vinham em rajadas curtas, cheias de esperança ansiosa. Li enquanto estava sentada no meu apartamento com uma caneca de café que já tinha esfriado. E por um longo momento não me movi. Eu não estava nervosa. Eu não estava com raiva. Senti algo mais próximo da clareza. O tipo que vem quando uma ferida para de doer do jeito que costumava. Cheguei a casa logo após a luz de verão começar a se pôr atrás dos telhados do bairro. Carros enchiam a entrada. Tios, tias, primos, pessoas que estavam no jantar de Natal e assistiram a minha humilhação sem intervir. Pessoas que sussurraram atrás de seus guardanapos e evitaram contato visual quando papai me chamou de vergonha. Agora estavam de volta, esperando por uma performance na direção oposta. Mamãe me encontrou na porta da frente. Segurou meu braço com um tipo trêmulo de alívio enquanto me levava para dentro. A casa estava mais quente que o normal, cheia de murmúrios e passos mudando. Eu podia sentir a tensão pulsando pelos corredores como uma corrente baixa. Na sala de estar, cadeiras haviam sido organizadas em um semicírculo solto. Papai estava perto da lareira, rígido e formal, sua expressão esculpida em algo quebradiço. Felipe estava sentado na beirada de uma cadeira, dedos entrelaçados firmemente entre os joelhos. Entrei e fiquei no centro da sala. Conversas silenciaram. Olhos me seguiram. Alguns curiosos, alguns desconfortáveis, alguns culpados. Embora muitos deles sempre tivessem evitado a culpa, fingindo que nunca viram nada. Mamãe ficou ao lado do papai e sussurrou algo para ele. Ele não respondeu. Manteve os braços cruzados sobre o peito, depois os baixou lentamente, como se seu corpo lembrasse do compromisso que havia assumido. Ele limpou a garganta. A sala se acalmou. Ele começou dizendo que tinha algo a tratar. Sua voz parecia tensa e desconhecida. Eu já o tinha ouvido falar em eventos beneficentes e reuniões corporativas com um tom confiante e firme que atraía as pessoas. Isso não era nada parecido. Isso era despido, forçado pelo orgulho, moldado pela necessidade e não pela escolha. Ele disse que havia dito palavras na ceia de Natal que nunca deveria ter dito. Disse que seu comportamento foi inadequado. Disse que havia causado danos. Disse que havia humilhado alguém que não merecia. A sala mudou. Alguém pigarreou. Outra pessoa olhou para o chão, mas não senti nenhum movimento por dentro, nenhuma satisfação, nenhuma onda de vitória. O pedido de desculpas dele não era para me curar, era para cumprir os requisitos. E tudo bem, eu não precisava de mais nada dele. Meu pai continuou, tropeçando uma vez no fraseado. Ele disse que havia permitido que a pressão e o estresse nublassem seu julgamento, mas a responsabilidade ainda era dele. Ele disse que me devia desculpas. Então ele fez uma pausa e olhou diretamente para mim. Seu rosto estava tenso ao redor dos olhos, mas não havia agressão, nenhum desafio. Apenas um homem engolindo seu próprio ego porque não tinha outra escolha. Ele disse, "Eu sinto muito." A sala ficou completamente silenciosa. Até o barulho distante do trânsito parecia ter cessado. Assenti uma vez, um movimento pequeno, um reconhecimento silencioso. Não agradeci, não o confortei.
Não tentei suavizar o momento para ninguém na sala. O pedido de desculpas era dele, não meu para carregar ou facilitar. Mamãe exalou de forma trêmula e estendeu a mão para o braço dele, mas ele se afastou em um movimento sutil e tenso, como se o contato físico pudesse quebrar o último controle ao qual ele estava se agarrando. Não havia mais nada a dizer. O pedido de desculpas estava feito. Os termos foram cumpridos. Eu podia sentir a mudança ondular pela sala como um vento frio. Todos viram. Por anos, eles o viram me tratar como a parte menos valiosa da família. Agora, estavam assistindo-o ficar na frente da sala e reconhecer seu próprio erro. Isso mudou a forma de cada relacionamento naquela casa. Silenciosamente, permanentemente. Deixei o silêncio pairar por mais um momento. Então, disse que entraria em contato com a galeria. Mamãe assentiu rapidamente, limpando os olhos. Felipe endireitou a postura com uma visível sensação de esperança. Tio Adão baixou-se lentamente em uma cadeira, a exaustão gravada nas linhas de seu rosto. Afastei-me do centro da sala e caminhei em direção ao corredor, tirando meu telefone do bolso do casaco. Já havia várias chamadas perdidas da dona da galeria. Disquei o número dela e saí para a varanda, onde o ar da noite limpou meus pulmões. Ela atendeu imediatamente. A voz era calorosa, mas eu podia ouvir a urgência por baixo dela. Disse que o cliente VIP havia entrado em contato novamente e que ainda estava disposto a reabrir a conversa se o artista entrasse em contato com clareza sobre a situação. Perguntou se eu tinha decidido como proceder. Disse a ela que sim. Disse que estava pronta para seguir em frente. Disse que o artista falaria com o cliente. Ela não sabia que estava falando com o artista. Isso fazia parte da proteção que eu havia construído. Mas ouvir o alívio dela suavizou algo dentro de mim. Ela disse que organizaria uma ligação com o cliente e seu assistente, e que me transmitiria os detalhes dentro de 1 hora. Quando voltei para casa, a família havia se dispersado em pequenos bolsões de conversa. Alguns evitaram meu olhar. Alguns tentaram se aproximar com simpatia desajeitada. Passei por eles sem parar. Mamãe se juntou a mim no corredor. Perguntou se as coisas estavam avançando. Disse a ela que sim. Ela pressionou a mão sobre o peito e sussurrou que estava grata. Assenti, mas não senti razão para dizer mais nada. Mais tarde, naquela noite, recebi os detalhes da ligação agendada. Falei com a dona da galeria novamente e ela transmitiu as preocupações do cliente. Eles não queriam que a falsificação refletisse mal no artista. Não queriam que sua admiração pela obra fosse associada à desonestidade. Queriam garantia de que o artista não estava envolvido no gesto falsificado. A raiva havia mudado de insulto para decepção, o que era mais fácil de trabalhar. Disse à dona da galeria que redigiria uma declaração para ela apresentar. Passei a hora seguinte elaborando uma mensagem que explicava que o artista não tinha conhecimento da falsificação e não autorizava nenhuma replicação. Escrevi que o artista valorizava a autenticidade e a integridade acima de tudo. Escrevi que o artista estava disposto a reabrir a comunicação, desde que o respeito fosse mútuo. As palavras fluíram facilmente porque eram minhas. Cada parte daquela declaração veio da minha própria experiência de ser dispensada e invalidada por pessoas que acreditavam que eram minhas donas. A dona da galeria enviou ao cliente na mesma noite. Na manhã seguinte, ela encaminhou a resposta. Eles aceitaram a explicação. Disseram que apreciavam a transparência. Disseram que estavam dispostos a continuar as negociações com a empresa Medeiros sob a condição de que as interações futuras fossem tratadas com honestidade direta. À tarde, a parceria havia sido salva. Dirigi até a casa novamente, não porque quisesse comemorar com eles, mas porque queria fechar o ciclo. Felipe me encontrou na porta desta vez. Seu alívio era visível na frouxidão de seus ombros. Ele disse que tinham ouvido do cliente. Disse que o contrato ainda estava vivo. Disse que deviam tudo ao artista. Ele não tinha ideia de que estava falando com a pessoa que o havia salvado silenciosamente das consequências de seu próprio desespero. Papai apareceu atrás dele. Sua expressão era rígida, contida, mas não havia mais raiva lá, apenas fadiga e algo que parecia vagamente com reconhecimento. Ele assentiu para mim sem falar. Eu retribuí o aceno. Mamãe correu para a sala, com lágrimas nos olhos novamente.
Disse que a empresa podia respirar pela primeira vez em semanas. Disse que não sabia como agradecer ao artista. Disse que estava grata por eu ser a ponte entre eles. Deixei ela falar. A gratidão dela não precisava alcançar a verdade de quem era o artista. Ainda não. Talvez nunca. Eu disse apenas que o artista se importava com a integridade e respeitava o cliente. Disse que a situação havia sido resolvida. E isso foi o suficiente. Por um momento, a casa caiu em um silêncio inquieto. Não tenso dessa vez, apenas incerto, como se todos estivessem esperando para ver que forma a família tomaria agora que as velhas fundações haviam rachado. Então algo aconteceu que nenhum deles pôde esconder. Uma mudança sutil, uma mudança atrás dos olhos. A percepção de que a filha que haviam dispensado, ignorado e diminuído era a mesma pessoa que os havia puxado de volta da borda. Eles entenderam algo mais profundo do que gratidão. Entenderam que estavam errados sobre mim. Não apenas na última semana, mas por anos. E pela primeira vez na minha vida, vi minha família se curvar. Não com palavras, não com gestos, mas no reconhecimento silencioso de que o equilíbrio havia mudado para sempre. Deixei o momento descansar entre nós, peguei meu casaco nas costas de uma cadeira e caminhei em direção à porta. Disse a eles que manteria contato. Então saí para o ar frio da noite. A chuva fina havia começado a cair novamente. O silêncio parecia mais limpo desta vez, mais suave. O peso no meu peito havia desaparecido. O vento bagunçou meu cabelo enquanto caminhava para o meu carro. E pela primeira vez em muito tempo, me senti inteiramente fora da sombra deles. Destranquei a porta e sentei atrás do volante, deixando o silêncio me lavar. A família havia mudado, o contrato foi salvo. O pedido de desculpas havia sido dito, mas nenhuma dessas coisas foi o verdadeiro ponto de virada. O ponto de virada foi simples. Eles finalmente me viram. E eu não precisava mais que me vissem. Esse pensamento se instalou tão silenciosamente no meu peito que por um momento nem percebi quanto espaço ele criou. Dirigi para longe da casa, sentindo como se alguém tivesse aberto uma janela dentro de mim. Depois de anos de ar viciado, a luz fria da noite me seguiu pela longa estrada em direção ao meu apartamento, suave e pálida contra o para-brisa, e pela primeira vez em muito tempo, não senti o peso do nosso sobrenome pressionando a nuca. As semanas que se seguiram passaram em uma estranha mistura de calma e ajuste. A vida não se encaixou perfeitamente, mas não parecia mais algo pelo qual eu tinha que lutar todas as manhãs. Voltei ao meu trabalho, facilitando os projetos que estavam esperando por mim, antes de tudo com o papai e Felipe explodir. Clientes ligaram, reuniões foram agendadas e o conforto de uma rotina me ajudou a encontrar meu equilíbrio novamente. A familiaridade do trabalho de design, as longas horas refinando cores, fontes e pequenos detalhes, sempre foram um refúgio silencioso para mim. Ainda eram. À tarde, quando a luz entrava pelas janelas do jeito certo, eu me encontrava pintando novamente. Meu cavalete estava no mesmo canto do meu apartamento onde sempre estivera, mas parecia diferente agora. Talvez porque eu finalmente me sentisse diferente quando pegava o pincel. Não havia mais uma voz no fundo da minha mente sussurrando que era perda de tempo ou que trabalho real pertencia a uma sala de reuniões, não a um ateliê. O silêncio dentro de mim mudou de forma. Tinha espaço para mim agora. Meu relacionamento com Gabriel voltou ao lugar facilmente, como uma porta que estava esperando para ser aberta novamente. Ele nunca me pressionou sobre a situação familiar, nunca pediu atualizações, soluções ou perdão que eu não estava pronta para dar. Ele simplesmente apareceu quando eu precisei dele, deixou mantimentos na minha porta quando eu estava cansada demais para pensar e sentou ao meu lado nas noites em que eu queria companhia sem conversa. Às vezes falávamos sobre o futuro como se fosse algo suave e possível. Às vezes não falávamos sobre nada. Ambos pareciam cura. Minha família manteve distância, não por ressentimento, mas por algo mais incerto. Uma distância cuidadosa, cautelosa, como se estivessem tentando aprender novos passos em uma dança que haviam arruinado por muitos anos. Mamãe enviou algumas mensagens. Eram breves, gentios, nunca pedindo mais do que eu podia dar. Eu respondia, às vezes não.
Ela parecia entender que essa nova forma entre nós precisava de espaço. Ela não implorava mais para eu voltar para casa, ou para fingir que a velha maneira de viver ainda funcionava. Ela simplesmente perguntava se eu estava bem, se estava comendo, se o trabalho estava indo bem. Coisas pequenas, coisas fáceis. Coisas que uma mãe poderia perguntar sem exigir nada em troca. Papai não entrou em contato. Ele permaneceu em silêncio, da mesma maneira que a terra fica parada após uma tempestade. Eu não esperava nada diferente. Eu não havia pedido transformação, apenas responsabilidade. E ele havia dado a menor versão disso que conseguia administrar. Aquele pedido de desculpas havia sido uma porta se fechando, não abrindo. Eu não precisava que ele se tornasse um homem melhor para mim. Eu só precisava que ele parasse de me diminuir. Felipe enviou uma única mensagem, cerca de 2 semanas após a finalização do contrato com o cliente. Disse que a empresa estava se estabilizando novamente. Disse que a reunião com o cliente tinha ido melhor do que o esperado. Ele me agradeceu pelo que eu tinha feito, embora o agradecimento fosse desajeitado e rígido, como se ele ainda não tivesse certeza se tinha o direito de dizer isso. Apreciei a tentativa, mesmo que não preenchesse a lacuna entre nós. Algumas distâncias foram feitas para serem respeitadas, não reparadas. A galeria me manteve atualizada sobre o cliente. Eles ainda estavam interessados em adquirir uma das minhas peças, embora não a exibida na exposição. Entenderam agora que o trabalho tinha significado para mim e se recusaram a persegui-lo mais. Em vez disso, solicitaram uma visualização privada em algum momento da primavera. Concordei, não pelo prestígio ou pelas oportunidades que isso poderia trazer, mas porque parecia mais um passo em direção a uma vida que eu havia escolhido, não uma escolhida para mim. Em manhãs tranquilas, eu pensava na noite da ceia de Natal, e no momento em que meu pai olhou para mim na frente de todos e me chamou de a maior vergonha da nossa família. A memória não ardia mais como antes. Parecia distante, como algo que tinha acontecido com outra pessoa. E, no entanto, também parecia o momento que havia aberto minha vida. Eu podia rastrear tudo o que aconteceu depois de volta àquela única frase, de volta ao instante em que tomei um gole de espumante e disse que ele poderia considerar que eu tinha morrido. Eu não tinha dito isso para feri-lo, embora certamente o tenha chocado. Não tinha dito isso para punir a família ou fazer uma saída dramática. Eu disse porque era a única maneira que conhecia de salvar a parte de mim que estava desaparecendo sob as expectativas dele. Eu disse porque se não traçasse um limite naquela noite, sabia que continuaria carregando o peso da decepção dele até que esmagasse quaisquer pedaços de mim mesma que eu estivesse tentando proteger. Nas semanas que se seguiram, percebi algo importante. Perder a versão da minha família que eu uma vez quis foi doloroso, mas perder a mim mesma teria sido devastador. Às vezes, escolher ir embora não é abandono, é sobrevivência. É um começo disfarçado de fim. Uma tarde, perto do final de janeiro, fiquei perto da janela do meu apartamento, observando a luz se mover pelo chão. Lá fora, as árvores balançavam e o ar tinha aquela clareza que faz o mundo inteiro parecer mais silencioso. Eu estava misturando tinta para uma nova tela, uma que estava se formando lentamente em minha mente desde a noite em que tudo mudou. Não havia senso de urgência, nenhuma pressão para provar nada. Apenas um puxão calmo e constante em direção à criação. Pensei em como minha vida parecia diferente agora que eu podia respirar sem olhar por cima do ombro para as expectativas de outra pessoa. Pensei na mulher que eu era 1 mês antes, sentada naquela mesa de jantar, esperando a aprovação de alguém que nunca aprendeu a dar. Pensei na mulher que eu estava me tornando. Uma decisão de cada vez. Mergulhei meu pincel na tinta e pressionei a primeira pincelada na tela. A cor se espalhou facilmente, rica e quente. Parecia reivindicar algo, como voltar para mim mesmo após uma longa ausência. Enquanto a pintura começava a tomar forma, percebi que não me arrependia das palavras que havia falado no Natal. Eram duras, sim, mas eram minha verdade. E às vezes, a verdade tem que ser afiada para cortar o ruído. Se você já ouviu que era demais ou insuficiente para sua própria família, lembre-se disso. O silêncio pode ser poder, e a verdade pode ser a vingança mais alta.